acontecendo. Não sei se ele tem bebê reborn também, mas ele disse que entende, então vamos chamar ele. E quem é esse cara? É o Marcel. Você que... Vem pra cá, Marcel. Você que já acompanha a gente. Bom dia, Lilian. Você que acompanha a gente, você conhece esse cara aqui, você acompanha a gente pela internet, você conhece você conhece ele e de outras vezes que ele já teve aqui no programa, não foi? Sim, sim. Bom dia, então irmão. dá o bom dia para nós aqui. Que estão nos ouvindo aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu acredito que até quase 10 anos para cá eu sempre estou presente aqui, ou a gente faz de casa mesmo, né? É isso aí. Mais uma vez agradeço aí, tema bastante polêmico e atual, né? Agora vamos falar. Bom dia, Pedro. Um abraço. Você tem bebê reborn? Por isso que você veio aqui, não? Olha, eu não teria problema de tê-los, ou tê-lo, mesmo porque eu tenho uma filha de 4 anos e meio, mas assim, eu até quero... E até fosse para sua filha, né? Seria mais pra simples ela, né? na Não história, pra mim, né? Eu até quero deixar claro aqui o objetivo dessa entrevista, né? Acontecendo muitas histórias aí, né? E a gente já tá taxando já de cara como insanidade, né? Às vezes pode não ser. Pode não ser. Mas pode ser também. Mas na maioria, pelo que a gente tá vendo na realidade, tá sendo, viu? Deixa eu falar para você, eu ia fazer, se a gente não tivesse marcado a entrevista, eu ia dar essa notícia aqui. Teve uma pessoa, depois foi desmentido, o advogado falou que não era ele, mas alguém em nome de um advogado peticionou pedindo demissão de justa causa de uma moça porque ela havia solicitado como que é? Licença maternidade. Porque a pessoa que adota hoje em dia tem o direito. Se o patrão não der, hoje ela entra na justiça e ela tem o direito. Mas uma criança, quem adota, né? uma criança tem o viva, direito. né? Isso. Tá. E a moça teria entrado porque ela comprou um bebê reborn e ela entrou com um pedido judicial na história. Aí não é loucura. Aí eu já não sei mais o nome disso. Então vamos lá. Até que ponto esse negócio... o Marlan já está falando de papai reborn aqui. A gente não está duvidando de mais nada, Marlan. A gente não está duvidando de mais nada aqui. Mas vamos lá, Marcel. Você estava falando, isso pode acontecer. E eu comentei com o Rômulo, antes de vocês chegarem, eu tive uma amiga que 15 anos atrás, mais ou menos, ela tinha filha, como você falou. As filhas dela tinham 10 anos, 12. Sim. A gente vivia junto. E ela comprou um. Eu falei, mas você tá doida? Por causa do preço, porque já era muito caro. Mas ela tinha dinheiro, beleza. Mas era pra filha dela. Sim. Era pra filha dela. Aí, se você tem dinheiro, tá de boa na história. Sim. Então, não é? Esse caso tá de boa. Agora, quando não é pra criança, explica pra nós até onde essa coisa vai, Marcelo. Bom, vamos lá, gente. Eu quero deixar claro aqui que depende do contexto, né? A gente deu o nome aí, foi dado o nome até pela indústria do bebê reborn, pela sua semelhança a uma criança natural, né? Mas bonecas sempre existiram, né? Então, eu quero deixar claro que o fato de você comprar uma boneca, um boneco, seja o bebê reborn ou o boneco do Batman, o que quer que seja, não atesta que você tem um problema de saúde mental, né? A grande questão aí, e aí eu quero frisar bem, são os dois lados. A pessoa que possui, aí o adulto, o bebê, e o outro lado, até você mencionou, da justiça, às vezes, dá foco e atenção para esse tipo de coisa, né? Não só a justiça, mas eu li há pouco, acho que na cidade de Fortaleza, no Ceará, uma mulher entrou em quase luta corporal com uma atendente numa farmácia porque a mulher não quis atendê-la com a bebê reborn para passar uma Novalgina. Aí já é outra coisa. Tá? Nós passamos aqui uma mulher, não sei, acho que no Paraná, ela levou o bebê reborn para vacinar. Então, aí é outra história. Então, assim, uma margem é eu comprar para minha filha e beleza, tá? A outra é você entrar nesse viés aí e aí vamos entrar na questão em si, que é o seguinte: existe um surto psicótico coletivo, tá? Você tem alguns casos psiquiátricos, mães que perderam seus filhos ou natimorto, ou que acabaram de nascer e veio a falecer, e que no processo de luto, no processo de depressão puerperal,
adotam ali e até em alguns casos é orientado a isso para o processo do luto, porque isso é muito subjetivo, né? Claro. Tem gente que perde um filho que com 6 meses está de boa. Tem gente que perde um filho e com 50 anos não consegue entender. Então, e em alguns casos, até a literatura tem isso, as mães melhoraram a elaboração desse luto, né? Assim, progrediram, o prognóstico foi bom com a adoção dessa medida. Não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar nem sobre a questão de você comprar para dar de presente, não. Ou a minha filha é pequena. Nós vamos falar dessas pessoas que estão adotando, comprando, independente do preço ou da semelhança a uma criança uma criança viva, né? Esse tipo de ação. E está psicotizando, está entrando num surto psicótico, acreditando que aquilo ali tem uma vida e existe um afeto muito grande. Afeto, né? Um afeto. Aí, a partir do momento que você fala de um afeto. Então você despeja um afeto, dispõe de um afeto a uma boneca, assim como você despenderia a uma criança, né? O que é pior, porque não há ninguém ao redor dessa pessoa que possa, né, não acordá-la, mas orientá-la a buscar ou levá-la a buscar um tratamento psiquiátrico. Eu vejo, sim, como um surto psicótico, né? E vejo que, enfim, no momento atual que o Brasil passa, você perder energia, você perder o sistema judiciário, ter que dar holofote. Por exemplo, você mencionou aí da licença maternidade para uma mãe de uma boneca. Pô, o juiz vai ter que ler isso, o juiz vai perder tempo, ele vai passar essa causa na frente de uma causa real. Então, muitas vezes são mães que não conseguiram ser mães, por N razões, tá? E que psicotizaram, colocaram todo esse amor, esse afeto nessa boneca, nesse boneco. Criar uma criança vai muito além disso. O Mão tem criança em casa, eu também. Criar criança é você se frustrar, é você passar raiva, é você querer dar chinelada, é você amar, é você... Porque o amor é do tamanho de Deus. E criar criança é você colocar uma expectativa e não alcançar, isso te deixa aborrecido. Criar criança é limpar cocô, é tirar a fralda, é dar banho, é dar comida. Criar criança, igual minha filha ontem pediu bala às 11 horas da noite. É isso, a boneca não vai fazer isso. E se estiver fazendo isso, não é da boneca, é uma projeção psicótica da própria mãe. Que é o que as pessoas fazem, né? É o que Ela tá projeta no bebê alguma coisa. Se pudéssemos entrar na mente de uma mãe que está nessa situação, de uma mãe entre aspas, né, de uma pessoa que está nessa situação, poderíamos talvez ver que esse boneco teria vida para eles. Então esse boneco passa frio, esse boneco passa fome, esse boneco tem que vacinar, ele tem que tomar Novalgina, ele tem que, de repente, passear, ele tem que tomar um banho de rio para relaxar ou passear de bicicleta com o avô. Então, assim, e o prognóstico disso, eu tô vendo que é muito ruim. O que é o prognóstico? É o que vai ser disso lá na frente. O diagnóstico a gente já tem claro, é uma psicose coletiva. Elas estão fazendo encontros de maternidade. Falei aqui, o Wilson estava junto. Um cara lá no Rio de Janeiro se deu ao trabalho de criar o Dia da Cegonha Reborn, que é o dia das pessoas que fazem a boneca. Já não é nem da boneca, das pessoas que fazem boneca. No Rio de Janeiro. Sim. Um vereador. Agora, você fazer um dia do encontro do skatista, você vai lá para trocar ideia sobre o seu skate, a rodinha é diferente do meu, o shape é assim, é assado, tudo bem. Agora, e também tudo bem você criar o dia você se encontrar com uma outra pessoa que tem um reborn para trocar ideia. O problema é que essas mães, entre aspas, estão se encontrando... Para botar eles para brincar. Para brincar, para conversar com eles, e eles criaram vida ali. Ah, o que o seu teve? Ah, o meu tá nascendo o primeiro dentinho de leite. Mas o seu teve febre? Não, o meu não teve. O médico falou que não precisava, né? O meu tá fazendo tratamento homeopático, um médico bom lá da cidade de Curitiba, tal, leva lá o doutor fulano, e ainda coloca o cara no meio da coisa, como se fosse assim. Então, eu sinto que é uma psicose coletiva e o hospital está com as portas abertas, né? Ninguém está buscando um tratamento real. Esses dias uma mãe foi numa UPA em busca do atendimento da sua boneca e o médico, eu não sei qual foi a conduta, mas ele foi explicar para ela, ela já foi e subiu com os saltos falando que ele foi omisso ao atendimento. Sendo que eu tenho crianças lá com problema de
pulmonar agora no inverno, no outono e no inverno. Eu tenho crianças, né, a pessoa lá no PA, lá no pronto atendimento, tem crianças que se machucaram, porque criança tem que pular, criança tem que brincar, tem que ralar, isso faz parte do desenvolvimento psicomotor, do desenvolvimento mental, afetivo da criança. A criança tem que se frustrar, a criança tem que ouvir não, tal. O que uma boneca dessa vai dar de retorno afetivo? Se trata de um surto psicótico que tem que ser tratado e vai se transformar, se não tivermos aí ações já imediatas, num problema de saúde pública, porque eu só estou vendo aumentar mães e mães e mães e mães, pseudo-mães, né? E aí você vê o pessoal, os famosos, que são famosos por ser famosos. Sim. Esse pessoal fala, eu tenho um também. Aí você vê uma figura dessa, que é pública, fazer uma gracinha, fala assim, Isso, enaltece ainda mais. Vou seguir, é seguidor. Ué, não tinha um casal que estava se separando e tinha o bebê reborn. E eles estavam brigando pelo bebê reborn. Isso. Agora, por quê? Porque o bebê reborn tinha um Facebook, um Instagram. Sim. E dava dinheiro. E é tudo certo para dar errado. E dava dinheiro. Então, era monetizado. Era monetizado. Então eles estavam ganhando dinheiro com aquilo. Ou seja, tinha gente de montão para entrar naquele tipo de coisa. Esse é um outro problema, né? É você ver alguém abrindo uma porteira para o avião passar e você falar que realmente o avião passou. Então, assim, veja, a nossa cultura, e eu acho que uma questão até humana, é de manada. Mas no Brasil, né, manada que é, né? O cara vai, o outro também vai, porque, né, e o outro vai e assim por diante. No Brasil existe a questão da modinha, né? Isso, eu posso até acreditar um pouco que está degringolado o negócio, mas também acredito que possa ser uma moda transitória. Né? Né? Tomara que seja, né? Porque senão os pronto atendimento ou os atendimentos psiquiátricos e até mesmo clínico, psicológico, eles vão inflar, né? Uma vez que você vai ter uma demanda aí muito grande. Né? Eu não estou duvidando, não, que daqui a pouco apareça aqui em Epitácio uma clínica para atendimento psicológico de bebê reborn ou com um pediatra para bebê reborn, exclusivo para bebê reborn na história. Você acha? Eu acho que atender a pessoa, né? A pseudo-mãe aí que mas é pro bebê. Tudo bem, mas aí, atender o bebê, eu acredito que o profissional que se submeta a isso, ele também carece de um tratamento psiquiátrico. Com mais urgência ainda, porque ele é o profissional, né? Ele não está vendo isso. Gente, complicado. Então, vocês estão vendo aí, a coisa é séria, sim. Tem gente que pode brincar com isso, mas tem gente que está com um problema sério com isso. Está com um problema sério com isso. Então, pode ser uma brincadeira, às vezes uma brincadeira saudável, às vezes uma brincadeira de mau gosto, mas outras tantas, problemas mentais, que todo mundo tem. Agora, quem tem, e tem alguém do lado para dizer, olha, vai lá que tá alguma coisa, tá ruim, porque a gente muitas vezes não sabe da gente. Mas se você tem alguém nessas condições, dá um toquezinho ali na história, não vai puxar pela goela porque não adianta, mas dá um toquezinho porque realmente pode estar precisando de uma ajuda. Então, existe também uma infantilização dessas pessoas, né? Não vejo problema em você ter brinquedos que você teve na infância, ou, enfim, ou que são voltados para a infância. Não vejo problema nisso, né? O problema é você dar vida a esses brinquedos, né? Que é o que está acontecendo. Então tá aí, gente. Vocês já viram. Vocês, qualquer coisa, pergunta pro pai de bebê reborn aqui. Que Vou, né? Porque, na verdade, é o bebê da minha filha. E eu quero agradecer, Marcelo, mais uma pelo vez. seu dia aqui, por estar vindo com a gente, poder explicar, poder conversar com as pessoas, que é essa a nossa intenção, sempre trazer esclarecimentos. E uma entrevista dessa é esclarecedora, não é uma informação, não é uma manchete, mas é, sim, esclarecer a gente para que a gente possa pensar cada vez melhor. Mais uma vez, obrigado Marcelo. Estou sempre à disposição, pessoal. Muito obrigado por tudo. Um abração. Outro, querido. Obrigado. Obrigadão. Então tá aí, ó. Mais uma vez o Marcelo com a gente e ele volta aqui na história. Tomara que seja com outro assunto. É mais leve, né? Com outro assunto. Tá bom? Então vamos lá, vamos deixar o Wilson.